Fala pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que no Flutter utilizamos muito funções anônimas e parâmetros nomeados? Então, se dominarmos esses dois pontos, vamos entender melhor aquele mundaréu de código do projeto. Entendendo melhor, a programação fica muito mais divertida. Desta forma, hoje vamos falar sobre funções anônimas. Basicamente, o vídeo será isso. Eu sou o Hélio e bora começar! Vamos lá, pessoal. Função anônima nada mais é que uma função que não está associada a um nome. É por isso que ela é uma função anônima. Mas antes de aprofundarmos neste conteúdo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as últimas novidades e, se gostar do conteúdo, deixe o like, compartilhe com seus amigos e divulgue o canal. Vamos começar lembrando alguns pontos fundamentais de uma função. Por quê? Porque a função anônima é basicamente a mesma coisa de uma função com nome, pois segue basicamente a mesma sintaxe. Então temos aqui, pessoal, a função imprimir, aquela que você está acostumado a escrever. Essa função imprime o famoso Hello World. Definimos o tipo de retorno, o nome da função, que pode ser qualquer outro nome, parênteses, onde definimos os parâmetros, a abertura e o fechamento da chave, indicando o início e o fim da função. Entre essas chaves, colocamos os comandos. Para cada comando, definimos o ponto, vírgula, que indica o final de um comando. Todo comando em Flutter termina com ponto e vírgula. A função anônima é a mesma coisa com todas essas definições, porém sem um nome. Então olhem aqui, pessoal, a mesma função na versão anônima, sem um nome e, reparem, sem a definição do tipo do retorno. Viram que ambas possuem a mesma sintaxe? Vocês repararam que na função anônima não definimos o tipo de retorno? E se precisar, você pergunta, basta colocar a palavra-chave return na linha de código. Mesmo sem a definição explícita do tipo do retorno, a função irá retornar um valor. Legal, né? Agora preste atenção. Quando a função tem um único comando, podemos utilizar a expressão lambda. Mas veja bem, só podemos utilizar este recurso se, somente se, a função tiver um único comando. Olha a sintaxe, pessoal. Parênteses, onde podemos definir os parâmetros, o operador lambda igual e o sinal de maior, o que lembra uma flecha, em inglês, arrow. É por isso que essa função é conhecida também como arrow function. E aqui está o borogodó, a vantagem. Como só tem um único comando, em uma arrow function não precisamos definir a abertura e o fechamento das chaves, e nem indicar o final do comando com ponto vírgula. Por quê? Porque a função possui somente um único comando. Uma expressão lambda é uma função anônima muito útil para simplificar a escrita. Pela falta de prática, talvez você ache ela difícil, mas na medida que você pegar o jeito, a manha da coisa não vai mais parar de usar. Ah, mas eu não gostei mesmo. Você pode definir funções anônimas sem utilizar a expressão lambda, mas é muito importante que você entenda, visto que várias documentações e projetos utilizam a expressão lambda. E agora, pessoal, vamos ver outros exemplos. Aqui temos a função imprimir nome com 3 comandos, sem retorno e sem parâmetro. Na primeira linha, indicamos ao usuário que está sendo solicitado. Na segunda, solicitamos o nome e armazenamos na variável nome. Na terceira linha, imprimimos a variável nome, ou seja, o que foi digitado. Agora veja a mesma função, só que anônima. Segue exatamente a mesma sintaxe, com a diferença que não definimos o tipo de retorno e nem o nome da função. Neste exemplo, como a função possui mais que um comando, não há como definir o equivalente utilizando a expressão lambda ou o arrow function. Agora temos aqui o exemplo de uma função sem retorno, mas com parâmetro. A escrita equivalente na função anônima e o arrow function. Um outro exemplo de uma função que tem parâmetros de 2 números e retorna a soma desses parâmetros. A mesma função, só que anônima, e na versão com a expressão lambda, o arrow function.
Veja que no ArrowFunction não precisamos explicitar o retorno. Ele já entende que o resultado da soma deve ser retornado. Estou mostrando aqui de todas as formas para que você perceba que não tem segredo nenhum. É claro que precisa de prática. Entendendo a sintaxe, vamos para a segunda parte. Saber como e onde definir uma função. Há várias formas. Hoje, agora, vamos ver a mais utilizada, que seria no parâmetro de uma função. Se você não sabe, podemos definir um parâmetro do tipo função. Primeiro definimos uma função, que eu chamei de calcular, mas pode ser outro nome. Um parâmetro do tipo função, que eu defini de f. Na primeira linha dessa função, solicito um número e armazeno na variável no 1. Na segunda linha, solicito o segundo número e armazeno na variável no 12. E olhem a terceira linha, defini uma variável resultado, que armazena o retorno da função f, a função que está sendo passado como parâmetro. Na quarta e última linha, imprimimos o resultado. Para testar essa nossa função, criamos um main e faço a chamada da função calcular, que espera como parâmetro uma função. Então é aqui que podemos definir a nossa função anônima. E preste atenção que é a sintaxe que vimos até agora. A definição dos parâmetros, o início e o fim da função anônima e o que a função deve fazer, que no caso é retornar a soma dos números. Agora veja a mesma situação utilizando o ArrowFunction. Veja que em uma única linha conseguimos definir o que deve ser feito, muito mais enxuto. A função anônima pode ser utilizada de outras formas, mas é muito mais comum vermos a sua definição na passagem de parâmetro. Pelo fato de ser muito utilizada em diversas linguagens de programação, acredito que seja muito importante que você domine. Caso estiver aprendendo, talvez você estranhe, mas nada que a prática te ajude. Bom pessoal, o vídeo era isso. Caso não tenha sido suficiente, comente aqui os pontos que faltaram. Quem sabe eu não faço o segundo vídeo a respeito. Comente aqui também sugestões para o próximo vídeo. Então era isso. Caso você não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber as últimas novidades. Se você gostou do conteúdo? Deixe o like e compartilhe com seus colegas. Até a próxima!